Pois é, pessoal, finalmente mais uma eleição, onde vamos estar votando para vereador e prefeito. Por muitos anos eu vim fazendo vários vídeos e, de alguma forma dialogando, e a gente sempre fazendo uma análise de governo, de cada governo, do que bom eles tinham feito e quais os pontos negativos, os pontos positivos e ponto negativo. Então, ao decorrer desses anos, eu sempre falava com as pessoas, vocês decidem e tomam aquela melhor decisão. Mas chegamos em um ponto onde não dá mais para a gente ignorar. E aí nós temos que começar a colocar um nome nos bois. Temos que, de fato, conscientizar a população a não mais ser enganados por esses candidatos. Por muitos anos, o Brasil vem sendo enganado, dizendo, em suas narrativas, de que existe uma fome no Brasil e que o povo precisa da reforma agrária. Mas aqueles candidatos que disseram que existe a fome, que iria acabar com a fome, engraçado, até hoje não conseguiu acabar. Outrora, eles falam que acabou, mas a fome voltou. E agora eles têm que ser eleitos novamente para acabar com a fome. A reforma agrária, quantos anos que está essa fala de reforma agrária? Mas aqueles que dizem que vão fazer a reforma agrária, quando você vai ver no parlamento, não tem nenhum projeto de lei para indicar, para aprovar. Mas então por que eles falam em reforma agrária? Esta é uma forma deles conseguir atrair o eleitor, conseguir pegar o seu voto. Eles não querem saber de reforma agrária. Eles não querem saber de acabar com fome. Se tivessem preocupado, diminuiria os seus voos, as suas viagens, as suas compras internacionais. Se de fato esses governos estivessem preocupados com o povo brasileiro, eles deixariam de gastar tanto dinheiro em compras de voto no parlamento, que este ano quase que bateu recorde. São bilhões do povo brasileiro, do pai de família, o trabalhador, que paga seus impostos. Impostos. Olhe lá, tiveram a tal reforma, tiveram a tal da reforma. E aí, eles diziam que iriam diminuir os impostos. E o que nós estamos vendo é cada vez mais impostos. Sabe por que você paga tanto imposto? É porque o governo gasta muito e gasta mal. E aí, para fechar a conta, aonde que ele vai conseguir dinheiro? Porque é um governo que não traz nenhum benefício para o Brasil. É um governo que não traz nenhum investimento para o Brasil. E ele precisa de dinheiro. Então, para fechar a conta, ele aumenta o imposto do trabalhador. Aquele que está ganhando pouco. E ainda tem que pagar mais imposto para manter uma elite. Para manter os políticos, junto com os banqueiros, os empreiteiros, fazendo as suas viagens internacionais, comendo nos restaurantes mais caros, comprando roupas de etiquetas, com seu dinheiro. Então isso prova que eles não estão nem aí para isso, E o Brasil continua sem educação, que há muitos anos vem no ranking, dos piores, sempre lá atrás, Área da saúde, a mesma coisa. Segurança inacreditável. No Brasil hoje, por ano, está morrendo assassinato no Brasil, é a mesma quantidade de pessoas que está na guerra agora. Como pode isso? Não tem guerra no Brasil. E aí o pai de família sai para trabalhar e não sabe se volta, porque é roubado, porque é morto por causa de uma joia, de um telefone. Então, depois de fazer tantas análises, eu cheguei a uma conclusão. Que aqueles que estão do lado da esquerda, que prometeram acabar com a pobreza, com a fome do povo brasileiro, falando que deve ajudar o povo brasileiro, esses são os que mais estão mentindo no Brasil. Eles tiveram muito mais tempo no poder e não fizeram nada disso.
O Brasil continua sendo um dos países referência como um dos países mais perigosos. Isso afastando os turistas do Brasil. Pessoas sendo assassinadas, pai de família, pessoas sérias, trabalhadores, né, sendo mortos. Quando se prende, aí vem os juízes poderosos soltando aquele marginal. Mas se você falar mal do governo, cuidado, você pode ser preso. É um crime perigoso contra a nação. Porque você se posicionou e falou a verdade. Mas se você talvez decidir matar alguém para roubar, pode ter certeza. Você vai ser liberto, né? Porque é troca de valores. Como pode uma coisa dessa acontecer? Então, pessoal, para encurtar, porque é muita coisa. São muitos dados que eu poderia ficar aqui o dia todo, a noite toda, mostrando a ineficiência desse desgoverno, o qual vive mentindo tanto no Brasil quanto fora. Viajando com sua esposa. E olha só, prepara o seu bolso, porque vai trocar de aeronave. Ele precisa de uma aeronave maior para trazer os seus amigos para passear em Nova York, na Times Square, fazer compras de grife para sua esposa e também em Paris. Só esse ano, só esses 2 anos de governo, já foram mais de 2 bilhões gastos em viagem com a sua comitiva e sua esposa. Falar em esposa e presente, não podem ficar sabendo o que ela comprou e o que ela tem feito. Segredo. Colocou lá. É proibido a população saber o que a esposa está comprando lá fora. A obrigação de vocês é simples assim: trabalhar e pagar o imposto, porque ele está mais interessado no seu dinheiro. Mas vocês não podem ficar sabendo o que ela está comprando. E isso é coisa feia. Pessoal. Chegou a hora de vocês decidirem se vocês querem um Brasil diferente ou se vocês vão continuar sendo escravo desse desgoverno que está aí. Gastando dinheiro em fração, não traz nenhum investimento para o país e vocês pagando uma conta alta que não é de vocês. Porque não melhorou na saúde, na educação e muito menos na segurança. Então, em todos os estados brasileiros, todos que estão sendo governados por esquerda, ou aqueles que estão preocupados, como no Rio de Janeiro, em fazer festa para iludir o povo, enganar o povo, gente, pelo amor de Deus, é hora de mudar. Tente um outro candidato. Não permite mais que essas pessoas fiquem ali abusando de vocês. Vamos aprender a votar e não vamos votar mais em esquerda. Eu decidi me posicionar e colocar nome aos bois. A esquerda no Brasil tem feito um mau trabalho. A esquerda no Brasil, PT, PSOL, eles não estão trabalhando em favor do povo brasileiro. Eles estão colocando a sua vida em risco quando eles fazem protesto para soltar prisioneiros, pessoas que estão matando pai de família. Gente, isso é muito sério. Eles estão invadindo casas. Imagina, o Brasil tem terra para fazer reforma agrária. E aí eu pergunto, por que esses partidos não colocaram e não colocam nenhuma proposta no parlamento para discutir e votar? Por acaso você vê o Lula, você vê o Boulos conversando, falando em reforma agrária? Eles falam que vão arrumar a casa para o povo, mas não explicam de que forma que vão arrumar a casa. E por que não falam em reforma agrária? Por que não falam em reforma agrária? Não passa a reforma agrária? Gente, a coisa está feia. O circo está fechando. Está cada vez pior. A culpa disso, sim, é dos políticos. Mas nós temos que tomar ciência e saber quem é quem. Porque afinal de contas temos que votar. E alguém tem que chegar lá. Então, já que temos que votar em alguém para chegar no poder, vamos saber quem está fazendo o trabalho e quem não está. Vamos saber de fato quem está mentindo e quem não está. Vamos saber quem ficou vários mandatos, por vários anos, prometendo acabar com a fome, a melhorar
a segurança e nunca fez isso, né? As coisas não tiveram mudança. Mentem o tempo todo, mas nunca faz de fato. Pelo contrário, faz a seu favor, pegando o dinheiro do trabalhador. Gente, domingo é dia de você mostrar e vamos começar a mudar o Brasil, colocando pessoas novas, mas que não seja de esquerda, porque uma coisa eu aprendi: a esquerda de fato no Brasil não está interessado com a nossa segurança, com a nossa educação e muito menos com a nossa saúde. Eles estão preocupados com seus bolsos. Tantos anos na presidência e nunca fizeram nada de mudança. Vieram com narrativas, usando o nosso dinheiro para fazer politicagem. Não fizeram mais do que suas obrigações, porque o político brasileiro ganha rios de dinheiro, horrores de dinheiro. Tudo com o nosso dinheiro, do nosso suor. Então, nesse domingo, vamos dar a resposta nas urnas. Não deixe de votar, mas vote em pessoas que você sabe, que você sente que vão fazer alguma coisa. Ou pelo menos vamos tentar. Mas não vamos permitir e não vamos cometer o erro de colocar novamente as pessoas que já não fizeram nada. Porque errar, né? Se a gente vota na primeira vez não sabendo, tudo bem, a gente não sabia. Mas quando a gente comete o erro de votar novamente naquela pessoa que não fez nada, isso é um grande erro. Então, pessoal, domingo, vamos dar o troco nas urnas verdadeiramente.